Hoje nós vamos ver essa parte aqui até bem menor. Nós vimos, então, como começou a vida no nosso universo local, nós vimos no nosso planeta, nos mundos arquitetônicos, e agora aí nós seguimos vendo aqui, vamos ver a era dos mamíferos, né? Nas outras, nós vimos todos os peixes, as plantas, e agora nós vamos ver os mamíferos. A era dos mamíferos se estende desde a origem dos mamíferos placentários até o final da era do gelo, cobrindo pouco menos de 50 milhões de anos. Durante essa era cenozoica, a paisagem do mundo, que nós vimos que os portadores da vida tiveram a primeira vez aqui há 600 milhões de anos, depois voltaram a 550, né, para implantar a vida. Então, quando chegou nos mamíferos, já foi nos últimos 50 milhões de anos. Durante essa era cenozoica, a paisagem do mundo apresentou uma aparência atraente, colinas onduladas, vales amplos, rios largos e grandes florestas. Por 2 vezes, durante esse espaço de tempo, o istmo do Panamá subiu e desceu. Por 3 vezes, o mesmo aconteceu à ponte de terra do Estreito de Bering. As espécies animais não só eram numerosas, como variadas. Nós vimos que muitos desapareceram, né? As árvores estavam repletas de pássaros e todo mundo era um paraíso animal. Não obstante a luta incessante das espécies animais em evolução pela supremacia. O Eoceno, a idade dos primeiros mamíferos. Viu, Estela? Dá para você aumentar um pouquinho a letra? Obrigada. Tá, é que eu não consigo pôr, acho que aqui deu, não consigo Tá, pôr tá no bom. coisa no... Aham, Eu botei esse dia, ele trancou no... tá, obrigada. Melhorou? Há 50 Melhorou. milhões de anos, as áreas de terra do mundo estavam, em geral, acima da água, ou apenas ligeiramente submersas. As formações e os depósitos desse período são tanto terrestres quanto marinhos, mas principalmente terrestres. Durante um considerável período de tempo, a Terra gradualmente elevou-se, mas simultaneamente foi carreada pelas águas até os níveis mais baixos na direção do mar. No início desse período, na América do Norte, os mamíferos do tipo placentários apareceram subitamente e constituíram-se no mais importante desenvolvimento evolucionário até essa época. Ordens anteriores de mamíferos não placentários haviam existido, mas esse novo tipo surgiu direta e subitamente de um réptil ancestral pré-existente, cujos descendentes haviam sobrevivido até o final dos tempos do declínio dos dinossauros. O pai dos mamíferos placentários foi um dinossauro pequeno, altamente ativo, carnívoro do tipo salteador. Só diminuir só um pouquinho para ver. As vantagens de sobrevivência dos mamíferos. Os instintos mamíferos básicos começaram a manifestar-se nesses tipos primitivos de mamíferos. Os mamíferos possuem uma vantagem imensa de sobrevivência sobre todas as outras formas de vida animal, pois eles podem gerar uma progênie relativamente madura e bem desenvolvida, nutrir, educar e proteger a sua progênie e cuidar dela com uma atenção afetuosa, empregar a capacidade superior do seu cérebro para a autoperpetuação, utilizar maior agilidade para escapar de inimigos, aplicar a sua inteligência superior ao ajustamento e à adaptação ambiental. Interessante isso aqui, né, dos mamíferos, não lembrava. Acho que é porque a fêmea tem que alimentar, né, a progênie, assim, mais
Uma coisa mais intimista que um pássaro, que... Isso falam, inclusive, que é por isso que os dinossauros foram extintos, né? Porque eles não tinham essa capacidade como que é? Empregar a capacidade superior do seu cérebro para a autoperpetuação. Por Isso, isso que eles não conseguiram permanecer, né? é. E A gente também quando a fêmea ela gera dos mamíferos, gera a criatura dentro de si, né? Protege aquela criatura por mais tempo. Já quem bota a galinha que bota o ovo lá, o pintinho vai lá, cuida dos ovos ali até eclodirem, mas depois dá a impressão que é mais independente, assim, né? Não sei. Um E passarinho, tu vê dali nasce, alimenta, uns dias ele já está voando, né? Com já, certeza. tchau, né? E tem muito predador também, você tem razão, Lívia, porque aqui agora é época de passarinho chocar, os tucanos comem tudo. Os tucanos, outro dia tinha um bando aqui, devia ter uns 15. Eles vão nos ninhos e pegam os ovinhos, quer dizer, o mamífero, a prenha, ela está protegida, né, dentro Está do corpo protegida. animal. É Fica verdade. ali 9 meses protegida, e daí Bem nasce, pensado. né? E protege depois também, né? Também. Amamentando. Tudo. É porque eu acho que o vínculo é maior, assim, É. né, da mãe com o filho. Pode ter sido um projeto até dos portadores, né, para a perpetuação da espécie. Aham. Tanto que o homem é, né, mamífero, então. Há 45 milhões de anos, os espigões continentais foram elevados, em consequência de um afundamento bastante generalizado da linha costeira. A vida mamífera estava evoluindo rapidamente. Um réptil pequeno, um mamífero do tipo ovíparo, floresceu e os ancestrais dos futuros cangurus povoaram a Austrália. 45 milhões de anos já existia, né, a Austrália. Logo surgiram pequenos cavalos, rinocerontes ágeis, tapires com trombas, porcos primitivos, esquilos, lêmures, gambás e várias tribos de animais do tipo dos símios. Eram todos pequenos, primitivos e mais bem adaptados para viver nas florestas das regiões montanhosas. Uma grande ave terrestre, semelhante a avestruz, desenvolveu-se, atingindo uma altura de 3 metros, e punha um ovo de 23 por 33 centímetros. Nossa! Esses foram os ancestrais dos futuros pássaros gigantes de passageiros, que eram tão altamente inteligentes e que outrora transportaram seres humanos por via aérea. Os mamíferos da era cenozoica primitiva viviam na terra, sob as águas, no ar e nos topos das árvores. Tinham de 1 a 11 pares de glândulas mamárias e todos eram cobertos por uma quantidade considerável de pelos. Em comum com as ordens que surgiram posteriormente, eles desenvolveram 2 dentições sucessivas e possuíam cérebros grandes em relação ao tamanho dos seus corpos. Entre eles, contudo, não existia nenhuma das espécies modernas. O Oligoceno, a idade dos mamíferos avançados. O desenvolvimento de animais herbívoros e onívoros. Este período ficou caracterizado por uma evolução rápida e favorecida dos mamíferos placentários, a forma mais adiantada de vida mamífera desenvolvida durante essa época. Embora os primeiros mamíferos placentários hajam se originado de ancestrais carnívoros, ramificações herbívoras logo se desenvolveram, e em breve as famílias de mamíferos onívoros também surgiram. As angiospermas eram o alimento principal dos mamíferos, quais rapidamente cresciam em número. A flora terrestre moderna, incluindo a maioria das plantas e árvores, aparecera durante épocas anteriores.
Mamíferos começam a dominar o mundo, ó, aí, há 35 milhões de anos, né? Fica assinalado o começo da idade da predominância dos mamíferos placentários no mundo. A ponte de terra do sul era abrangente, religando o então enorme continente da Antártida à América do Sul, à África do Sul e à Austrália. Que legal, né? Se a gente ainda fosse ligado até hoje. A despeito da concentração de massas de terra nas latitudes altas, o clima do mundo permaneceu relativamente suave, por causa do aumento enorme no tamanho dos mares tropicais, e também porque as terras não foram elevadas suficientemente a ponto de produzirem geleiras. Grandes fluxos de lava ocorreram na Groenlândia e na Islândia, e uma certa quantidade de carvão foi depositada entre essas camadas. Mamíferos dominam a Terra enquanto os dinossauros declinam. Nós já tínhamos visto semana passada, né, o declínio dos dinossauros. Essa foi, sobretudo, a idade da renovação e da expansão para os mamíferos em terra firme. Dentre os mamíferos anteriores e mais primitivos, mais de 100 espécies estavam extintas antes do término dessa época. Mesmo os mamíferos de grande porte, de cérebros pequenos, pereceram logo. Os cérebros e a agilidade haviam substituído a couraça e o tamanho, na linha de progresso da sobrevivência animal. E com a família dos dinossauros em declínio, os mamíferos assumiram lentamente o domínio da Terra, destruindo rápida e completamente o remanescente dos seus ancestrais répteis. Com o desaparecimento dos dinossauros, outras grandes mudanças ocorreram nos vários ramos da família sauriana. Os membros sobreviventes das famílias primitivas de répteis são as tartarugas, as cobras e os crocodilos, junto com a venerável rã, o único grupo remanescente a representar os ancestrais iniciais do homem. Eu adoro o venerável rã. Se não fosse a rã, né, a gente teria atrasado mais. Vários grupos de mamíferos tiveram a sua origem único animal, agora extinto. Essa criatura carnívora era algo como um cruzamento de um gato e uma foca. Podia viver na terra ou na água e era altamente inteligente e muito ativa. Na Europa, o ancestral da família canina evoluiu, dando logo origem a muitas espécies de pequenos cães. Nessa mesma época, apareceram os roedores, incluindo os castores, os esquilos, os geomes, não sei o que é, os camundongos e os coelhos, e logo se transformaram em uma forma notável de vida, e pouca mudança ocorreu nessa família desde então. Os depósitos posteriores desse período contêm os remanescentes fósseis de cães, gatos, guaxinins, acho que é guaxinins, né? E doninhas, nas suas formas ancestrais. Há 30 milhões de anos, os tipos modernos de mamíferos começaram a surgir. Até então, os mamíferos haviam vivido em grande parte nas colinas, sendo do tipo das montanhas. Subitamente, começou a evolução do tipo das planícies, ou do tipo que tem casco, de espécies herbívoras diferenciadas das com garras, de comedores de carne. Esses herbívoros vieram de um ancestral não diferenciado, que tinha 5 dedos nas patas e 44 dentes, e que pereceu antes do fim dessa idade. A evolução dos dedos não avançou para além do estágio de 3 dedos durante esse período. O cavalo, um exemplo notável de evolução, viveu durante essas épocas, tanto na América do Norte quanto na Europa, embora o seu desenvolvimento não se haja completado totalmente antes do fim da Idade do Gelo. Se bem que a família dos rinocerontes tinha aparecido no final desse período. Apenas posteriormente ela conseguiu a sua maior expansão.
Também se desenvolveu uma criatura pequena, semelhante a um porco, e que se tornou o ancestral de muitas espécies de suínos, queixadas e hipopótamos. Os camelos e as lhamas tiveram a sua origem na América do Norte, por volta da metade desse período, e povoaram as planícies do oeste. Mais tarde, as lhamas migraram para a América do Sul, os camelos para a Europa, e logo ambos acabaram sendo extintos na América do Norte, embora uns poucos camelos hajam sobrevivido até a Idade do Gelo. Por volta dessa época, na América do Norte, os ancestrais dos verdadeiros lêmures apareceram. Por volta dessa época, uma coisa notável aconteceu no lado oeste da América do Norte. Os primeiros ancestrais dos antigos lêmures fizeram sua primeira aparição. Embora essa família não possa ser considerada como a dos verdadeiros lêmures, o seu surgimento marcou o estabelecimento da linha da qual se originaram subsequentemente os lêmures verdadeiros. Interessante. O que me chama a atenção é que, como teve aparecimento e extinção, né? Quantas milhares de espécies foram extintas nessa evolução? E até hoje, né? Ainda são... Muitas espécies são extintas, eu acho que faz parte. Nem é tanto assim por problema climático, acho que faz parte. Eu também penso isso. Elas têm que desaparecer mesmo, para sobreviverem outras mais fortes. Porque como tem que desaparece ao longo. E geômes são roedores, tipo um ratinho, assim. Você estava falando que não sabia, são roedores. O Mioceno, idade do elefante e do cavalo. Houve um grande acréscimo nas variedades das gramíneas, e os dentes de muitas espécies de mamíferos alteraram-se gradualmente, conformando-se aos tipos atuais que pastam. Há 20 milhões de anos, os mamíferos conheceram de fato a sua idade do ouro. A ponte de terra do Estreito de Bering estava acima das águas, e muitos grupos de animais migraram para a América do Norte, vindos da Ásia, incluindo os mastodontes de 4 presas, os rinocerontes de pernas curtas e muitas variedades de famílias dos felinos. O primeiro cervo apareceu e a América do Norte logo estava povoada de ruminantes. Veados, bois, camelos, bisões e várias espécies de rinocerontes. Mas os porcos gigantes de mais de 1,80 m de altura extinguiram-se. Os imensos elefantes desse período e dos subsequentes possuíam cérebros grandes, bem como corpos imensos, e logo tomaram todo o mundo, exceto a Austrália. Dessa vez, o mundo estava dominado por um animal imenso, com um cérebro suficientemente grande para capacitá-lo a subsistir. Confrontando com a vida altamente inteligente dessas idades, nenhum animal do tamanho de um elefante poderia haver sobrevivido, a menos que possuísse um cérebro de grande porte e de qualidade superior. Pela sua inteligência e adaptabilidade, apenas o cavalo pode ser comparado ao elefante, que é ultrapassado apenas pelo próprio homem. E mesmo assim, das 50 espécies de elefante em existência, quando da abertura desse período, apenas 2 sobreviveram, com toda a inteligência deles. A idade dos cavalos e elefantes. A vida dos mamíferos continuou a evoluir. Enormes manadas de cavalos juntaram-se a dos camelos, nas planícies do oeste da América do Norte. Essa foi verdadeiramente a idade dos cavalos, bem como a dos elefantes. O cérebro do cavalo é próximo em qualidade animal ao do elefante, mas, sob um ponto de vista, é decididamente inferior, pois o cavalo nunca venceu completamente a tão sedimentada propensão de fugir quando amedrontado. O cavalo não tem o controle emocional do elefante, enquanto o elefante é, em muito, prejudicado pelo tamanho e pela falta de agilidade.
Durante essa época, um animal evoluiu, que de algum modo era como ambos, o elefante e o cavalo, mas foi logo destruído pela família dos felinos, que crescia rapidamente. No momento presente em que Urante entra em uma idade chamada Idade Sem Cavalos, vós devíeis parar para ponderar o que esse animal significou para os vossos ancestrais. Os homens primitivos usaram os cavalos como alimento, depois para viajar e mais tarde na agricultura e na guerra. O cavalo tem servido à humanidade há um longo tempo e tem tido um papel importante no desenvolvimento da civilização humana. Até hoje, né, o cavalo tem uma utilidade incrível ainda no campo. Evolução dos tipos de macacos. Os desenvolvimentos biológicos desse período contribuíram em muito para o estabelecimento do cenário que permitiu o aparecimento posterior do homem. Na Ásia Central evoluíram os tipos verdadeiros, tanto dos macacos primitivos quanto dos gorilas, tendo um ancestral em comum agora extinto. Mas nenhuma dessas espécies está ligada à linha dos seres vivos que viriam a tornar-se mais tarde os ancestrais da raça humana. A família dos cães e gatos. A família canina estava representada por vários grupos, notadamente de lobos e raposas, a tribo dos felinos pelas panteras e pelos grandes tigres dentes de sabre, estes últimos tendo evoluído inicialmente na América do Norte. As famílias modernas de felinos e de caninos cresceram em número no mundo inteiro. As doninhas, martas, lontras e guaxinins medraram e desenvolveram-se em todas as latitudes norte. O Plioceno, a última grande migração de mamíferos. Durante um curto espaço de tempo, toda a terra do mundo uniu-se novamente, situando-se a Austrália, e a última grande migração mundial de animais aconteceu. A América do Norte estava ligada tanto à América do Sul quanto à Ásia, e havia um intercâmbio livre de fauna animal. Preguiças, tatus, antílopes e ursos, vindos todos da Ásia, entraram na América do Norte, enquanto os camelos norte-americanos foram para a China. Os rinocerontes migraram para todo o mundo, exceto para a Austrália e para a América do Sul, mas se extinguiram no hemisfério ocidental ao final desse período. Em geral, a vida do período precedente continuou a evoluir e a disseminar-se. A família felina dominou a vida animal e a vida marinha estava quase em compasso de espera. Muitos dos cavalos ainda tinham 3 dedos, mas os tipos modernos estavam em vias de aparecer. As lhamas e os camelos, parecidos com girafas, misturavam-se com os cavalos nos pastos das planícies. A girafa apareceu na África, tendo então um pescoço tão comprido quanto agora. Na América do Sul, as preguiças, tatus, tamanduás e o tipo sul-americano de macacos primitivos evoluíram, antes que os continentes estivessem finalmente isolados. Os animais de maior porte, os mastodontes, migraram para todos os lugares, excetuando-se a Austrália. Há 5 milhões de anos, o cavalo atingiu seu estado atual de evolução e da América do Norte ele migrou para todo o mundo. O cavalo, no entanto, havia se tornado extinto no continente de sua origem, muito antes da chegada do Homem Vermelho. Algum comentário, pessoal? Estela está falando aí tanto em rinoceronte, e hoje parece que o último rinoceronte branco foi sacrificado. Estava aí na internet. Quem? O último rinoceronte branco, tu diz? Sim, eu não cheguei a ler a notícia, só vi lá no notícia do Google falando lá, noticiando. Rinoceronte branco, eu nem sabia que existia.
Para mim, só aqueles escurinhos, assim, eu conheço. Branco, nunca vi. Mas Estela, fala. o dia que você vir para São Paulo, dá uma passada no zoológico aqui. Tem umas tartarugas gigantes, a cabeça delas é do tamanho da nossa. Ela deve ter mais ou menos 1,80 m de altura. E elas são super espertas, assim. Eu Nossa. nunca tinha visto uma tartaruga Sério? daquela. Não, nunca vi tão Sério? grande assim. 1,80 m de altura? A cabeça dela é do tamanho da nossa, mais ou menos. E Que as isso? patas dela é bem grandona, assim. Eu nunca tinha visto um tamanho daqueles de tartaruga. Nunca vi também. Não, também não. As Grande. marinhas são bem Comprimento, grandes. né? Não, comprimento, metro de comprimento e de altura. Não, de altura. Ela deve ter, de comprimento, assim, de largura, assim, ela deve ter mais. Mas de altura, assim, tem 1,80 m, mais ou menos. Que isso, que Ô, loucura. eu queria fazer uma pergunta sobre a tartaruga. Ô, Tira uma Robert, foto uma hora que tu for lá e manda para nós. tem nomes diferentes para as tartarugas, né? Tem os cágado, né, também. Jabutis. Jabutis. É. Pode ser algum tipo de cágado, né? Que são as mais primitivas. Não? Isso. Ela parece bem pré-histórica, assim. É, E eu acho que são mais Jabuti, primitivas. ou é jabuti ou é cágado. Cágados, é isso mesmo. Eu sei que os bichos são... Eu fiquei besta quando eu vi. Eu nunca vi Imagina. aquele tamanho. Nunca vi. Vamos ver mais um pouco. O Pleistoceno, a Era do Gelo. Essas duas primeiras invasões do gelo não abrangeram a Eurásia. Durante essas épocas iniciais da Idade do Gelo, a América do Norte estava repleta de mastodontes, mamutes peludos, cavalos, camelos, veados, bois almiscarados, bisões, preguiças da terra, castores gigantes, tigres dente de sabre, bichos preguiça tão grandes quanto elefantes, nossa, e muitos grupos de famílias de felinos e caninos. Contudo, dessa idade em diante, tiveram todos a sua população reduzida rapidamente, pelo frio crescente do período glacial. Mas para o final da Idade do Gelo, a maioria dessas espécies animais ficaram extintas na América do Norte. O aparecimento dos ancestrais da raça humana. Ó. O grande acontecimento desse período glacial foi a evolução do homem primitivo. Ligeiramente a oeste da Índia, em uma terra agora sob as águas, em meio à progênie de imigrantes asiáticos do tipo norte-americano de lêmures, os mamíferos precursores do homem subitamente apareceram. Esses pequenos animais andavam principalmente com as suas pernas traseiras e possuíam cérebros grandes em relação ao seu tamanho e em comparação aos cérebros de outros animais. Nós vimos, né, quando nós vimos os primeiros humanos lá, que veio os lêmures, depois os mamíferos precursores, depois os intermediários, depois os primatas, né? Então, nessa época aqui foi os precursores, né? Na 70ª geração dessa ordem da vida, um novo grupo mais elevado de animais diferenciou-se subitamente. Ó, tá aqui. Esses novos mamíferos intermediários, que tinham quase 2 vezes o tamanho e a altura dos seus ancestrais e possuíam uma capacidade cerebral proporcionalmente maior. Haviam acabado de firmarem bem a si próprios, quando os primatas da terceira mutação vital subitamente apareceram. Nessa mesma época, um desenvolvimento retrógrado na linhagem mamífera intermediária deu origem aos ancestrais simianos, e daqueles dias para cá, a ramificação humana tem se adiantado em evolução progressiva, enquanto as tribos simianas permaneceram estacionárias. Então, aqui, né, como nós já vimos outras vezes,
Tinha os lêmures, os precursores, os intermediários, daqui dos intermediários, então, saíram os primatas e esses simianos aqui, né? Foram duas ramificações. A aparência do homem. Há 1 milhão de anos, então, Urântia foi registrada como um mundo habitado. Uma mutação na linhagem dos primatas em progressão subitamente produziu 2 seres humanos primitivos, os ancestrais verdadeiros da humanidade. E aí aqui a gente fez um estudo só sobre esses, né? Os efeitos da Era do Gelo. Esse acontecimento ocorreu por volta da época do começo do terceiro avanço glacial. Assim, pode-se perceber que os vossos primeiros ancestrais nasceram e criaram-se em um meio ambiente estimulante, revigorante e difícil. E os únicos sobreviventes desses aborígenes de Urântia, os esquimós, ainda hoje preferem residir nos climas frígidos do norte. Os seres humanos não estavam presentes no hemisfério ocidental até perto do fim da Idade do Gelo. Todavia, durante as épocas interglaciais, eles passaram ao ocidente, contornando o Mediterrâneo, e logo tomaram o continente da Europa. Nas cavernas da Europa Ocidental podem ser encontrados ossos humanos misturados aos remanescentes de animais, tanto tropicais quanto árticos, atestando que o homem viveu nessas regiões durante as últimas épocas glaciais que avançavam e recuavam. Uma visão geral da evolução. O panorama evolutivo. A história da ascensão do homem, partindo das algas marinhas até que chegue a ser o senhor da criação terrestre, de fato, é uma epopeia de lutas biológicas e sobrevivência da mente. Os ancestrais primordiais do homem foram literalmente o limo e o lodo do fundo do oceano, nas baías e nas lagunas de águas mornas e estagnadas da vasta linha do litoral, dos antigos mares anteriores. Aquelas mesmas águas nas quais os portadores da vida estabeleceram as 3 implantações independentes da vida em Urântia. Que bonito esse parágrafo, né? Poucas espécies vegetais marinhas ainda existiam. Pouquíssimas espécies de tipos marinhos primitivos de vegetação que participaram daquelas mutações históricas e que resultaram nos organismos na fronteira da vida animal, ainda hoje continuam existindo. As esponjas constituem os sobreviventes de um desses tipos primitivos intermediários, os organismos por meio dos quais se deu a transição gradual, de vegetal até animal. Essas formas primitivas de transição, embora não sendo idênticas às esponjas modernas, foram muito semelhantes a elas. Eram organismos verdadeiramente na fronteira, nem vegetais nem animais, e que finalmente conduziram ao desenvolvimento das verdadeiras formas animais de vida. Tipos de animais unicelulares associados às comunidades e posteriormente evoluídos para formas mais complexas. Logo, os tipos primitivos de animais unicelulares associaram-se em comunidades, primeiro em um nível volvoxídeo e depois ao longo da linha da hidra e da medusa. E mais tarde ainda evoluíram, resultando em estrelas do mar, crinoides, ouriços do mar, centopeias, pepinos do mar, insetos, aranhas, crustáceos e grupos correlatos de vermes da terra e sanguessugas, seguidos logo pelos moluscos, ostras, polvo e caracol. Centenas e centenas de espécies surgiram e pereceram, e seja feita menção apenas àquelas que sobreviveram às longínquas lutas. Tais espécimes não progressivos, junto com a família dos peixes a surgir depois,
representam atualmente os tipos estacionários de animais primitivos inferiores, ramificações da árvore da vida que deixaram de progredir. Desenvolvimento de vertebrados, anfíbios, répteis e aves. O cenário estava desse modo estabelecido para o aparecimento dos primeiros animais vertebrados, os peixes. Dessa família de peixes surgiram duas modificações únicas, a rã e a salamandra. E foi a rã que começou aquela série de diferenciações progressivas na vida animal, as quais culminaram finalmente no próprio homem. Por isso que eles falam a venerável rã lá atrás, né? A rã é um dos mais antigos ancestrais sobreviventes da raça humana, mas também deixou de evoluir, sendo hoje muito semelhante a dos seus tempos remotos. A rã é a única espécie ancestral das raças iniciais que ainda vive sobre a face da Terra. A raça humana não tem nenhum ancestral sobrevivente entre a rã e o esquimó. Olha só. As rãs deram origem aos répteis, uma grande família animal que está virtualmente extinta, mas que antes de deixar de existir, deu origem a toda a família de pássaros e às numerosas ordens de mamíferos. Provavelmente o maior salto em toda a evolução pré-humana foi dado quando um dos répteis transformou-se em pássaro. Os tipos de pássaros de hoje, águias, patos, pombos e avestruzes, todos descenderam de répteis enormes de muitas eras atrás. O reino dos répteis, que descendeu da família da rã, é representado hoje por 4 divisões sobreviventes. 2 não progressivas, as cobras e os lagartos, juntos com seus primos, os crocodilos e as tartarugas. Uma parcialmente progressiva, a família dos pássaros, e a 4ª, a dos ancestrais dos mamíferos, e a linha direta de descendentes da espécie humana. Contudo, ainda que há muito extinta, a enormidade passageira de répteis encontrou eco nos elefantes e mastodontes, enquanto as suas formas peculiares ficaram perpetuadas nos cangurus salteadores. Desenvolvimento de mamíferos placentários de tipos pré-humanos. Foi um pequeno e ágil dinossauro réptil de hábitos carnívoros, tendo um cérebro relativamente grande, que os mamíferos placentários surgiram subitamente. Como tem subitamente, né, durante a evolução? Esses mamíferos desenvolveram-se rapidamente de muitos modos diferentes, não apenas dando surgimento às variedades modernas comuns, mas também evoluindo até os tipos marinhos, tais como as baleias e focas, e os navegadores do mar, como a família dos morcegos. O homem, assim, evoluiu dos mamíferos mais elevados, derivados principalmente da implantação ocidental da vida, nos antigos mares abrigados, que iam do leste para o oeste. Os grupos oriental e central de organismos vivos, desde o princípio, progrediram favoravelmente até alcançarem os níveis pré-humanos de existência animal. À medida que as idades passaram, porém, o foco oriental da implantação da vida não alcançou um nível satisfatório de status pré-humano da inteligência, tendo sofrido perdas tão repetidas e irrecuperáveis dos seus tipos mais elevados do plasma da germinação, que ficou para sempre destituído do poder de reabilitar as suas potencialidades humanas. Manipulação de estirpes pré-humanas favoráveis à evolução do homem. Já que a qualidade da capacidade da mente para o desenvolvimento nesse grupo oriental foi definitivamente tão inferior àquelas dos outros 2 grupos, os portadores da vida, com o consentimento dos seus superiores, manipularam o ambiente, olha só que legal, interessante,
de um modo tal a circunscreverem mais ainda essas linhagens inferiores, pré-humanas, de vida em evolução. Para aparências externas, a eliminação desses grupos inferiores de criaturas mostrou-se acidental, mas na realidade foi intencional. Que interessante isso aí, né? Vê que, bom, eles já até o aparecimento do homem, eles manipulavam mesmo, né? E ali eles viram que aqueles seres ali não iam evoluir, eles extinguiram eles, sem dó. Como se estivesse atrapalhando, né? A intenção era chegar no homem, né? No ser humano. Então, vai eliminando o que atrapalha. Bem interessante mesmo. E não foi acidental, não lembrava muito dessa parte. Eu também não. Essa parte tem muita informação, é muito difícil por a gente aparências, a eliminação dessas criaturas, claro, não eram animais ainda, né? Não eram, mas mesmo assim eles acabaram, foi intencional. Mais tarde, no desenvolvimento evolucionário da inteligência, os ancestrais lemurianos da espécie humana estavam muito mais avançados na América do Norte do que nas outras regiões. E foram, por isso, levados a migrar da arena de implantação ocidental de vida para o Estreito de Bering e costa abaixo, ao sudoeste da Ásia, onde continuaram a evoluir e a beneficiar-se do acoplamento de algumas linhagens do grupo central de vida. O homem evoluiu, assim, de algumas linhagens ocidentais e centrais da vida, apenas nas regiões centrais e do Oriente Próximo. Desse modo, a vida que foi plantada em Urântia evoluiu até a Era Glacial, quando pela primeira vez o próprio homem apareceu e começou a sua movimentada carreira planetária. E esse surgimento do homem primitivo na Terra durante a Era Glacial não foi puramente acidental, foi intencional. Os rigores e severidade climáticos da Era Glacial foram adequados em todos os sentidos aos propósitos de fomentar a produção de um tipo vigoroso de ser humano, com uma imensa capacidade de sobrevivência. Eu não tinha me ligado também que aqui também foi intencional. Vamos botar o homem no gelo direto para ver se ele sobrevive mesmo, né? Olha só. Vários aspectos ou repercussão da evolução. Mudança da natureza e função dos portadores da vida com o surgimento de criaturas de vontade, os seres humanos. Depois que os modelos da vida houverem sido formulados e as organizações materiais estiveram devidamente completas, as forças supramateriais envolvidas na propagação da vida tornam-se imediatamente ativas, e assim a vida passa a existir. A partir daí, os portadores da vida retornam imediatamente à sua meia fase intermediária normal de existência da personalidade, estado no qual podem manipular as unidades vivas e manobrar os organismos em evolução, mesmo estando despojados de toda a capacidade de organizar, de criar novos padrões de matéria viva. Então, depois que ela começa, eles não podem mais criar, né? Tipo assim, implantar uma nova... Pelo que eu entendi ali, depois que eles podem manipular, né? Podem mexer, mas eles não podem mais implantar uma vida nova. Isso aí que eu entendi, que nem eles implantaram, né? Aquelas 3 ali. Eles só podem manipular. A partir da evolução, né? Só manipular os tipos. Implantar novas, não. Depois que a evolução orgânica houver seguido seu curso até um certo nível e o livre-arbítrio do tipo humano houver aparecido nos organismos mais elevados em evolução, os portadores da vida devem abandonar o planeta ou então fazer votos de renúncia.
Quer dizer, devem comprometer-se a se abster de quaisquer tentativas de influir posteriormente no curso da evolução orgânica. E quando esses votos são feitos voluntariamente pelos portadores da vida, que escolherem permanecer no planeta como conselheiros futuros para aqueles a quem será confiada a tarefa de proteger as criaturas de vontade recém-evoluídas, é convocada uma comissão de 12, presidida pelo comandante dos Estrelas Vespertinos, atuando com a autoridade do soberano do sistema e a permissão de Gabriel. E então esses portadores são transmutados para a terceira fase da existência da personalidade, o nível semi-espiritual do ser. E essa terceira fase da existência tenho eu funcionado em Urântia desde os tempos de Andon e Fonta. Esse é um portador falando, né? Eu acho que é o que ficou aqui. Olha o que a gente estava falando ali, a regressão bacteriana biológica e o padrão adâmico em relação às doenças. Durante toda essa aventura biológica, todavia, a nossa maior decepção veio da reversão em uma escala muito extensa e inesperada de certas vidas vegetais primitivas aos níveis pré-clorofílicos de bactérias parasitárias. Essa eventualidade na evolução da vida vegetal provocou muitas doenças desoladoras nos mamíferos mais elevados, particularmente nas espécies humanas mais vulneráveis. Quando deparamos com essa situação de perplexidade, de um certo modo, nós não demos grande importância às dificuldades envolvidas, porque sabíamos que a combinação que viria subsequentemente do plasma da vida adâmica reforçaria de tal modo os poderes de resistência da mistura resultante de raças, a ponto de torná-la praticamente imune a todas as doenças produzidas pelos tipos vegetais de organismos. As nossas esperanças, porém, estavam fadadas à decepção devido à infelicidade da falta adâmica. Esse parágrafo sempre é bastante polêmico. Fala, Sidney. Explicado aí, porque nós estávamos conversando antes do começo do estudo. Eles deixaram de melhorar a raça, aguardando que os Adão e Eva melhorassem a raça, o que não aconteceu, e permaneceu o problema aí. Por isso que nós estamos aí com câncer e um monte de outros problemas até hoje. Não, mas olha, não é que eles deixaram de melhorar, porque eles teve uma... todavia, a nossa maior veio de uma reversão, de uma escala extensa e inesperada. Então, assim, eles deixaram, porque senão eles iam ter que regredir, voltar quase no início lá, né? Houve uma mas reversão. Eles deixaram aguardando que a raça adâmica melhorasse isso, que não aconteceu. Para eles não voltar lá atrás, eles deixaram a coisa continuar na esperança que Adão e Eva melhorassem. Mas não são todas as doenças. Aqui tem sempre uma confusão, que as pessoas às vezes acham que nós não teríamos doenças se é só as doenças produzidas por bactérias. E aqui eles dizem, as nossas esperanças estão praticamente imune a todas as doenças produzidas pelos tipos vegetais de organismo. Então, são as doenças produzidas por bactérias, não seriam todas as doenças da humanidade. Né? E o câncer é o quê? É uma bactéria ou é um vírus? Por exemplo. O câncer não é nem bactéria nem vírus. Pois é. O câncer é um crescimento desordenado das células. Mas o câncer... Fora do normal das células.
O câncer ali não tem nada a ver com esse problema dos portadores da vida. Será que não, Estela? Bom, pelo menos é o que eu entendo ali que está escrito, não sei os outros do que entendem. Pois é, Eu vai também ver. entendo assim, que são as doenças bacterianas, né? Agora, o câncer é uma coisa que está sendo estudada até hoje, ninguém sabe, não tem uma conclusão, né? Não tem uma cura, então a gente não sabe mesmo como que ele A gente não acontece, sabe né? aqui, a gente não sabe aqui, Ah, na sim, nossa pequena mente é. mortal e animal, né? Nós não Uhum. sabemos. Os portadores de vida, a gente não sabe o que eles sabem, na verdade. Ah, claro, eles são cientistas, né? Com certeza sabem mais, bem mais. Eu acho que ainda alguma coisa, né? Porque o que a gente sabe do câncer, a ciência, assim, né? Que a gente nasce com essas células oncogênicas, né? Com propensão a elas, todos nós, porque Hereditariamente. as nossas células estão sempre se multiplicando, né? E o que acontece ali no câncer, algumas vezes, talvez por fatores externos ou não, que ocorre esse crescimento desordenado das células. Mas, nesse caso aqui que a gente estava vendo, que aqui é doença bacteriana. E os portadores da Mas já vida deixaram com a esperança que Adão e Eva revertessem isso, né? E daí não aconteceu. Já foi provado que o câncer é uma doença hereditária. Vem vindo na nossa linhagem, né? Meu Não, pai teve, não, meu avô teve, não. Já meu tem até bisavô teve. testes hoje que se faz que tem câncer que não são hereditários. Hoje até se faz testes já. Eu tenho, inclusive, uma tia que teve câncer e ela foi fazer todo o exame para ver se as filhas dela teriam possibilidade. Não tem. Eu acho que existem os dois casos, né? Os casos hereditários e Eu vou, outros casos. Mas nem todo é hereditário. vou Mas falar nem para você todos. do que eu sei. Falar para você do que eu sei. A avó da minha sogra, a mãe da minha sogra, morreu de câncer pulmonar. Toda a família dela teve câncer e morreu disso. A minha mulher teve câncer e morreu disso. Então, sabe, não dá como descartar que não é hereditário. Não, é o que eu falei, eu acho que existem os dois casos, eu tenho uma família, uma amiga minha, a mãe dela tinha 10 irmãs, as 10 morreram de câncer, o mesmo tipo de câncer, o mesmo tipo no Tem o intestino, hereditário todas e elas. não hereditário. Exatamente, agora tem gente que do nada, a família não tem, familiar nenhum tem, e aparece com câncer, então quer dizer, deve ter uma outra vertente da doença, né? Que aparece. É a mesma história do olho azul, né? Sim. Você casa com um marido afrodescendente, o seu neto, o seu bisneto aparece com olho azul. Aí o cara vai falar, não, você me traiu? Não, é porque estava lá, uma hora ele ia aparecer. Até a quinta geração já foi comprovado pela ciência que ele parece. Então, Sim, pode mas acontecer, né? tem a ver com genes recessivos e dominantes. E a Tudo muito cura desse complexo, né? câncer, Hum? a cura ainda não acharam. Acharam alguma cura de algum câncer? Não que eu saiba. Tem os Eu que saiba, não. curam, tem os que não se Eu curam. conheço pessoas que estavam em fase, aliás, duas pessoas, uma amiga da minha mãe e uma família, uma tia. Elas estavam já em estágio terminal e falaram: não vou morrer dessa doença, não vou e não morreram. Morreram, a amiga da minha mãe tem 87 anos, essa amiga dela teria hoje 93, ela morreu com 90 anos, de causa de velhice, não foi do câncer. Ela teve um câncer muito sério na parte gástrica, tanto que ela fez uma cirurgia, abriu, o médico falou, não tem o que fazer, fechou. E ela viveu até os 90 anos. Isso ela devia ter o quê? Uns Com 70 certeza anos.
a parte da pessoa de reagir Exatamente. é predominante. É predominante. Se você reage, se você ataca, parte para cima, muda o aspecto da coisa. Agora Mas nem muitos sempre. desistem, né? Muitos não aguentam e deixam para lá, né? O próprio livro Durante já fala, né, na autocura, né? E a gente sabe disso, e nós sabemos que nós temos mecanismo de autocura, né? Então... Mas quando a pessoa passa por dor 4 anos seguidos, ela não aguenta mais. Tem gente que não aguenta. É uma doença muito difícil de lidar. Verdade. Tem bem pouquinhos slides, vamos terminar, depois a gente só fica falando de câncer, da família da minha avó, ela teve câncer, a minha irmã teve câncer e eu tive câncer, né? E eu me curei com imamagnetismo. Não precisei de nenhum tipo de remédio, né? Com o doutor Padre Elias, e quando ele me rastreou, ele falou que a bactéria está aqui ainda. Agora, não se sabe se tem vários tipos de câncer ou não, mas eu me curei com um par de imamagnetismo. Eu devia ter conhecido você há 4 anos atrás, viu? O progresso inexorável da evolução. Vós fostes informados de que os mortais de Urântia evoluíram por meio do desenvolvimento da rã primitiva, e que essa linhagem ascendente, levada em potencial dentro de uma única rã, escapou por pouco da extinção em uma certa ocasião. Não se deve inferir disso, contudo, que a evolução da humanidade poderia ter sido impedida por um acidente nessa conjuntura. Naquele exato momento, estávamos observando e estimulando nada mais do que 1000 linhagens de vida mutante. Olha só o que eles trabalharam, esses portadores da vida. Diferentes e muito distantes, que poderiam ter sido encaminhadas até vários modelos diferentes de desenvolvimento pré-humano. Essa rã ancestral, em particular, representava a nossa terceira seleção. As 2 linhagens de vida anteriores haviam perecido, a despeito dos nossos esforços para a sua conservação. Stella, mas eles não tinham criado 3 linhagens? Eles implantaram 3. Implantaram 3. Eles mas poderiam lembra que implantar lá mais atrás, se quisessem, então. Lembra que lá atrás a gente viu que a oriental ela foi extinta, não ficou, né? Não deu certo. A ocidental e a central foram as 2 que eles foram levando adiante. E aqui já era um período já mais na frente, né? Tá. Mas, então, eles já tinham mais do que 1000 linhagens de vida mutante, que poderiam ter sido encaminhadas, Então, tinha que dar certo de algum jeito. Estavam bem adiantados lá, tu viu, né? Já tinham passado daquela primeira fase de implantação. Já estavam, essas linhagens, essas 1000 linhagens, já estavam quase na época da rã, né? Tá. Tá bom. Mesmo a perda de Andon e Fonta, caso ocorresse antes que tivessem tido uma progênie, embora isso houvesse retardado a evolução humana, não a teria impedido. Depois do aparecimento de Andon e Fonta, e antes que os potenciais humanos mutantes de vida animal estivessem exauridos, nada menos, depois dos potenciais humanos, né? Nada menos do que 7.000 linhagens favoráveis haviam evoluído e poderiam haver culminado em alguma espécie do tipo humano em desenvolvimento. E muitas dessas raças melhores foram subsequentemente assimiladas pelas várias ramificações das espécies humanas em expansão. Muito antes de o filho e a filha material, elevadores biológicos, esses é Adão e Eva, né?
chegarem ao planeta, os potenciais humanos das espécies animais em evolução haviam se exaurido. Esse status biológico de vida animal é revelado aos portadores da vida por meio do fenômeno da terceira fase da mobilização do espírito ajudante, o que de modo automático ocorre concomitantemente com a exaustão da capacidade de toda a vida animal de dar origem aos potenciais mutantes de indivíduos pré-humanos. Aqui está por que as pessoas dizem, por que não seguiram evoluindo, né? Vocês viram que chegam os primeiros ajudantes da mente, eles dão um basta nessa evolução. Né? Tu vê que foi um corte mesmo. E ali, Estela, olha aqui, deixa eu entender ali. Então, aqui diz que depois do aparecimento anteriormente, depois no 3.4, depois do aparecimento da Andon e Fonta, e antes que os potenciais humanos mutantes em vida animal estivessem exauridos, 7.000 linhagens favoráveis haviam evoluído. E poderiam... Então, vamos dizer assim, tinha 7.000 linhagens, seres, parecidos com os seres humanos, que conviveram com Andon e Fonta. É isso? Parece, né? Porque eles dizem, depois do aparecimento de Andon e Fonta, e antes que os potenciais humanos mutantes estivessem exauridos, nada menos do que 7.000 linhagens favoráveis, né? Haviam evoluído e poderiam haver culminado. Eles não dizem até que nível, né? Mas eu imagino que até o nível quase humano, assim. Poderiam ter... porque se Andon e Fonta não tivesse sobrevivido, uma dessas linhagens, daí eles estimulariam para que houvesse um desenvolvimento, né? Era o plano B, C, D, E, F, G, H, e vai embora. 7.000. Até chegar. Não, até e depois chegar a última, E muitas dessas raças melhores foram subsequentemente assimiladas pelas várias ramificações das espécies humanas em expansão. Então, quer dizer o que isso? Assimilado pelas várias ramificações. Eu acho que com os descendentes de Andon e Fonta e coisa, eles foram... Mas houve um acasalamento, então? Foram se acasalando e foram melhorando, É o que dá para entender. Né? Então, eram outros seres humanos melhores, mas não eram racionais como Andon e Fonta. Eles não chegaram a Andon e Fonta, né? Mas eles eram humanos muito primitivos. Que aí, essa palavra aí, assimiladas. Então, dá a impressão que, né? Sim, eles foram, eu acho que se acasalaram e foram evoluindo. Acho que sim, né? E interessante é isso aqui também, esse status biológico é revelado aos portadores da vida por meio do fenômeno da terceira fase da mobilização do espírito ajudante. O que de modo automático ocorre concomitantemente com a exaustão. Aí eles acabam com qualquer capacidade de alguma vida se tornar humana, né? Foram assimiladas, foram incorporadas pelas ramificações das espécies em expansão. Pode As ser. espécies em expansão incorporaram essas outras espécies. Características únicas do experimento de vida em Urântia. Houve muitos aspectos singulares nos experimentos da vida de Urântia, mas os 2 episódios que se destacaram foram o aparecimento das raças andônicas antes da evolução dos 6 povos coloridos e, posteriormente, a aparição simultânea dos mutantes Sanjiks em uma única família. Urântia é o primeiro mundo em Saturn em que as 6 raças coloridas surgiram na mesma família. Geralmente, estas advêm de linhagens diversificadas de mutações independentes,
dentro da raça animal pré-humana, e usualmente aparecem no mundo uma de cada vez, e sucessivamente durante períodos longos de tempo, começando pelo homem vermelho, passando pelas diversas cores e indo até o índigo. Isso aqui também, nós foi tudo diferente, né? A coisa seria mais lenta, mais... Uma outra variação destacável de procedimento foi a chegada tardia do príncipe planetário. Via de regra, o príncipe aparece em um planeta por volta da época do desenvolvimento da vontade. E se esse plano houvesse sido obedecido, Caligástia poderia ter vindo para Urante até mesmo durante a vida de Andon e Fonto. Veja que eles vieram 500 mil anos depois, né? Em vez de quase 500 mil anos mais tarde, isso mesmo, simultaneamente com o aparecimento das 6 raças Sanjiks. O enigma da evolução. Todavia, muitos ajustes aparentemente misteriosos dos organismos vivos são puramente químicos, integralmente físicos. A qualquer momento, na corrente sanguínea de qualquer ser humano, há a possibilidade de acontecerem até 15 milhões de reações químicas entre os hormônios de uma dúzia de glândulas endócrinas. A física e a química sozinhas não conseguem explicar como um ser humano evoluiu vindo do protoplasma primevo dos mares primitivos. A capacidade de aprender, a memória e a resposta diferenciada ao ambiente são dons da mente. As leis da física não reagem ao aperfeiçoamento. Elas são invariáveis e imutáveis. As reações químicas não são modificáveis pela educação, são uniformes e confiáveis. À parte, a presença do absoluto inqualificável, as reações elétricas e químicas são previsíveis. Mas a mente pode tirar proveito da experiência, pode aprender de hábitos de reações comportamentais que respondem à repetição dos estímulos. Razões para o aparente progresso lento da evolução, né? O que a gente sempre reclama, né? Se os atrasos prolongados no tempo levaram para efetuar as mudanças evolucionárias do desenvolvimento da vida vos deixam perplexos, eu diria que não podemos cronometrar os processos da vida, de modo a fazê-los desdobrarem-se mais rapidamente do que permite a metamorfose física de um planeta. Devemos esperar pelo desenvolvimento físico da natural de um planeta. Não temos absolutamente nenhum controle sobre a evolução geológica. Isso os portadores da vida falando, né? Se as condições físicas permitissem, arranjaríamos para que acontecesse a completa evolução da vida em muito menos tempo do que 1 milhão de anos. Mas estamos todos sob a jurisdição dos governantes supremos do paraíso. E o tempo não existe no paraíso. Olha só, eles têm que seguir. O critério individual de medir o tempo é a duração de cada vida. Todas as criaturas são condicionadas assim pelo tempo e, portanto, consideram a evolução como sendo um processo excessivamente longo. Para aqueles de nós cujo ciclo da vida não é limitado por uma existência temporal, a evolução não parece ser uma transação tão prolongada. No paraíso, onde o tempo não existe, essas coisas estão todas presentes na mente da infinitude e nos atos da eternidade. Que legal. Conclusão. Agora só tem 2 slides. O fato de a origem do ser evolucionário ser animal não constitui estigma para qualquer personalidade aos olhos do universo, pois é esse o método exclusivo de produzir-se um dos 2 tipos básicos de criaturas volitivas de inteligência finita. Quando as alturas da perfeição e da eternidade são alcançadas, mais honras haverá, então, para aqueles que começaram mais por baixo e escalaram com alegria os degraus da vida, de luta em luta. E tais seres, ao alcançar as alturas da glória,
haverão adquirido uma experiência pessoal que incorpora um conhecimento factual de cada fase da vida, desde o ponto mais baixo até o mais alto. Em tudo isso, a sabedoria dos criadores é mostrada. Seria igualmente fácil para o Pai Universal gerar todos os mortais como seres perfeitos, concedendo-lhes a perfeição pela sua palavra divina. Mas isso os privaria da experiência maravilhosa, da aventura da educação e aperfeiçoamento, associados à longa e gradual ascensão para o interior. Experiência esta a ser provada apenas por aqueles afortunados que começaram do ponto mais baixo possível na existência vivente. Olha que lindo isso. E reconfortante. A natureza é uma resultante no tempo e espaço de dois fatores cósmicos. Primeiro, a imutabilidade, a perfeição e a retidão da deidade do paraíso. E segundo, os planos experimentais, os tropeços nas execuções, os erros de insurreições, a incompletude no desenvolvimento e a imperfeição da sabedoria das criaturas exteriores ao paraíso, das mais altas às mais baixas. A natureza, portanto, traz um vínculo de perfeição, uniforme, imutável, majestoso e maravilhoso, que vem do círculo da eternidade. Mas em cada universo, planeta e vida individual, essa natureza é modificada, qualificada e desfigurada casualmente pelos atos, erros e deslealdade das criaturas dos sistemas e dos universos evolucionários. E é por isso que a natureza tem sempre o ânimo mutável e caprichoso, se bem que estável, no fundo, mas que varia de acordo com os procedimentos vigentes em cada universo local. Os defeitos aparentes do mundo natural não indicam quaisquer defeitos correspondentes no caráter de Deus. As imperfeições observadas são meramente as interrupções momentâneas inevitáveis na projeção de um filme sempre em movimento, que é a infinitude. E são essas mesmas interrupções defeituosas da perfeição em continuidade que possibilitam à mente finita do homem material captar uma visão fugaz da realidade divina no tempo e espaço. As manifestações materiais da divindade parecem defeituosas à mente evolucionária do homem, apenas porque o homem mortal insiste em uma visão dos fenômenos da natureza por meio dos seus olhos naturais, pela visão humana não ajudada pela mota moroncial, nem por meio da revelação, que é a substituta compensatória da mota nos mundos do tempo. Mas os habitantes de Urântia hão de libertar-se dos erros antigos e das superstições pagãs a respeito da natureza do Pai Universal. A revelação da verdade sobre Deus está surgindo e a raça humana está destinada a conhecer o Pai Universal, em toda a sua beleza de caráter e graça de atributos, que o Filho Criador tão magnificamente descreveu ao residir em Urântia como o Filho do Homem e Filho de Deus. Não vos desencorajeis, a evolução humana ainda está em progresso, e a revelação de Deus ao mundo em Jesus e através de Jesus não deixará de acontecer. Muito obrigada.